Que são destaque nesta segunda-feira. Obrigada pela companhia. 3 bandidos fizeram uma série de assaltos nesse domingo em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 foram presos em flagrante quando mantinham uma vítima de joelhos com uma arma apontada para a cabeça. Veja só. O primeiro assalto foi na casa deste professor que pediu para não aparecer. 3 homens entraram no condomínio que fica próximo à MG30. Eles passaram por debaixo da cerca elétrica e arrombaram uma janela para roubar o morador e a esposa que estavam dormindo. A gente acordou com os 3 dentro do nosso quarto. Um deles apontou a arma na minha cabeça e nos amarrou e começaram a vasculhar a casa. Depois de fugir pelo mato, os bandidos partiram para mais um roubo. Desta vez, eles abordaram 2 homens que seguiam para aquele carro estacionado às margens da rodovia. Só que um amigo das vítimas viu o assalto e conseguiu acionar uma viatura da PM que patrulhava a região. Os militares chegaram ao local ainda durante a ação dos bandidos, que já haviam colocado, inclusive, o motorista que teria o veículo levado de joelhos com uma arma apontada para a cabeça. Eles assustaram, né? Não imaginavam que a polícia militar ia passar nesse momento, né? Pedimos a eles que se entregassem, né? Eles deitaram no chão e foram algemados. Um dos assaltantes conseguiu fugir antes da chegada da PM. Os outros 2 são Antony Marciano da Silva e Maicon Santos Bezerra, ambos de 22 anos. Com eles, a polícia encontrou este revólver calibre 38 e uma mochila com joias e outros produtos roubados. A suspeita é de que o trio tenha cometido outros assaltos a condomínios da região. Que ousadia, né? Agora fica atento porque você viu aí, tem mais um solto, é bom ficar de olho, 2 estão na cana. Em 7 Lagoas, ladrões roubaram o carro de uma mulher que abastecia num posto de combustíveis. Veja como foi. 2 veículos estão no posto. O carro da vítima é este na primeira bomba. O frentista conversa com a dona do carro após ter feito o abastecimento quando os 2 homens chegam. O de camisa listrada tira a arma da cintura, enfia a mão pela janela e abre a porta da frente. O comparsa dele empurra o funcionário do posto e arranca a motorista de dentro do carro com violência. Ele entra no veículo e pega a direção, enquanto o jovem que está armado entra pela porta de trás. A dona do carro ainda tenta falar algo com os ladrões, mas eles vão embora e ela fica falando sozinha. Pois é. Descaso com a educação. Mais de 1000 livros didáticos novos e embalados, gente, foram encontrados jogados num lote vago em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar chegou ao local no bairro Santinho, depois de uma denúncia anônima. Olha, são livros de história, matemática, física, química, biologia, inglês e geografia, com venda proibida e distribuídos pelo Ministério da Educação por meio do Programa Nacional do Livro Didático. Eles foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e seriam distribuídos em escolas de Betim, Nova Lima e Contagem. O Ministério informou que a distribuição é feita por um contrato com os Correios e que houve perda por roubo em Betim, Morro do Pilar e Nova Lima, mas que já foram substituídos. Que tristeza isso, né, gente? A educação está mesmo perdendo aí. E as pessoas que não têm consciência jogando livro no lixo? O Ministério da Educação divulgou hoje os aprovados em primeira chamada na 2ª edição do SISU de 2015, o Sistema de Seleção Unificada. A matrícula deve ser feita nos dias 19, 22 e 23 desse mês. São mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. Veja os resultados no site sisu.mec.gov.br. Quem não conseguiu a nota para ser aprovado nessa primeira chamada, pode acessar o site entre 15 e 26 de junho para inscrição na lista de espera. A partir do dia 2 de julho, esses candidatos vão começar a ser chamados pelas instituições em caso de abertura de vagas. Um homem foi morto em frente à casa da ex-mulher no bairro Camargos, em Belo Horizonte. O crime aconteceu depois de uma discussão por causa da visita paterna ao filho do casal. Veja. A polícia foi chamada para tentar socorrer a vítima, mas um homem de 58 anos morreu em seguida. Segundo testemunha, Sebastião Duarte foi esfaqueado ao lado do carro dele pelo atual companheiro da ex-mulher. O aposentado foi ao local juntamente com a namorada buscar o filho de 5 anos para passear, mas discutiu com a mãe da criança, que não queria entregar o menino. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima levou uma facada no peito e uma na perna, que atingiu a veia femoral. Ademir Liscano, de 31 anos, fugiu logo após o crime.
O escritório da advogada Geisa Moll, mãe do garoto que foi o pivô da briga, estava fechado nessa manhã. Funcionários foram trabalhar e não encontraram ninguém para atender. Pois é, o corpo do aposentado que morreu nesse caso foi levado para o IML. O autor do crime ainda não foi localizado. O que me chamou a atenção aí, você viu na placa ali do escritório da moça, fala em conciliar. Conciliar faz bem. Gente, nesses casos é sempre bom conciliar. É muito difícil a separação, filho no meio, mas tem que conciliar. Uma tragédia aconteceu. Uma mulher morreu e outra foi esfaqueada por um homem na porta de um bar em Ouro Preto. O suspeito na porta de um bar no bairro Ouro Preto. O suspeito se escondeu dentro de uma igreja evangélica e quase foi linchado. As imagens da câmera de segurança de um supermercado mostram um momento em que as mulheres começam a discutir e brigar com o homem. Ele puxa a faca e golpeia as duas. Uma sai correndo e a outra fica parada em frente ao carro até cair. Débora das Dores de Souza, de 20 anos, morreu no local do crime. A amiga dela, Josilane Cardoso, ficou ferida e foi levada para a unidade de pronto atendimento. Roberto Francisco, de 49 anos, se refugiou numa igreja evangélica e foi preso. Ele teve que ser protegido por um policial para não ser agredido por populares. Seu covarde! Seu covarde! Você deu sorte, pai! Você deu sorte de polícia aqui, senão você ia morrer. Fazendo uma correção, foi em Ouro Preto mesmo, não no bairro Ouro Preto, como eu falei há pouco. A cada 15 minutos, alguma pessoa nas ruas de Belo Horizonte é assaltada sob a mira de um revólver, uma faca ou então sendo ameaçada e intimidada por bandidos. Só de janeiro a abril deste ano, para você ter ideia, foram mais de 12 mil vítimas, de acordo com os números da Secretaria de Defesa Social. A média mensal de roubos em 2015 é de 3.184 ocorrências, 11% maior do que a média do mesmo período em 2014, de 2.866 casos. Já o número de furtos, quando o bem é retirado sem violência e sem a percepção do dono, diminuiu. A média mensal neste ano é de 4.969 furtos, contra 5.215 no ano passado. 40% dos roubos em BH são praticados contra pedestres. Os outros 60% são casos de assaltos a residências, comércio, roubo de veículos, bicicletas e outros. Apesar do aumento do número de roubos, os assaltos a residências diminuíram em relação ao ano passado. De janeiro a abril deste ano foram 118, 13,25% menos do que os 136 casos de 2014. Estatísticas muito altas, né, gente? E quando o assunto é roubo de celulares, o centro da capital e a Avenida Nossa Senhora do Carmo são os campeões de ocorrências. Os dados foram contabilizados por uma empresa de segurança com base no site que recebe denúncias espontâneas das vítimas deste tipo de crime. Com ele é possível fazer quase tudo. Por isso o celular acaba sendo o objeto de maior valor que carregamos para cima e para baixo o dia inteiro. Os criminosos sabem disso e furtos e roubos de celulares têm se tornado ainda mais frequentes. Quando está no lugar que tem bastante movimento, eu não saco dele, não uso não. Eu não deixo mais ou à vistas. Você entendeu? Eu coloco em lugares que não seja visual. Uma pesquisa utilizando dados do site Onde Fui Roubado revelou as regiões e ruas da capital mineira onde este tipo de crime é mais recorrente. Se você estiver passando pela Nossa Senhora do Carmo, é preciso tomar muito cuidado e pensar duas vezes antes de tirar o celular da bolsa ou então do bolso. É que a avenida foi considerada na pesquisa como a maior em número de furtos e roubos de celulares de toda Belo Horizonte. Já aconteceu com minha colega de serviço que roubaram ela aqui nesse ponto aqui. A Avenida Afonso Pena é a segunda mais perigosa. Em terceiro lugar, vem a Antônio Carlos. 10 bairros de BH foram apontados como os de maior incidência do crime. O centro ficou em primeiro lugar com 8,9%, seguido do bairro Funcionários e Santa Efigênia. Se for indispensável fazê-lo de maneira reservada, se não for, colocá-lo nos bolsos da frente. Não ostentá-lo em grandes aglomerações, como festas juninas, jogo de Mineirão, no hipercentro de Belo Horizonte. Hoje, infelizmente, o WhatsApp e outros aplicativos, as pessoas sentam no ônibus e ficam mergulhadas no mundo do WhatsApp. Aí o criminoso do lado de fora do ônibus vê aquela facilidade, coloca a mão por dentro, retira aquele material e sai correndo. O estudo revelou ainda que os roubos ocorrem mais à
à noite. E os homens são as principais vítimas. O prejuízo com o roubo do aparelho fica na média de R$ 879. Com isso, 63% dos entrevistados na pesquisa apresentaram intenção de fazer o seguro do celular. Assim como o carro tem o número do chassi, todo aparelho tem um número chamado IMEI, IMEI. Esse número identifica o aparelho e é importante você cancelá-lo para que o aparelho perca o valor, porque uma vez bloqueado, o aparelho não serve para mais nada. Isso sem contar o risco de acidentes, quando você está andando com o celular na mão. Compradores de imóveis cobram cumprimento de acordos de contrato do dono de uma construtora denunciada por calote. Um advogado especialista em direito imobiliário explica como consumidores podem se resguardar em casos de permuta de terreno por unidades em prédios e de descumprimento de prazos das obras, da qualidade das construções e outras irregularidades. Preste atenção. Você tem um compromisso comigo? A minha mãe está pagando aluguel, está com problema de saúde. O lote está em seu nome. Desde o começo não foi feita a incorporação e isso não foi um problema só meu. O bate-boca aconteceu quando gravávamos a reportagem na casa deste empresário, outro cliente que disse ter sido prejudicado pela construtora Sigma 3. O dono da empresa, Carlos Tadeu, chegou ao local de surpresa e ouviu as reclamações. Quero só os meus apartamentos, o que a gente combinou. Agora é o seguinte, nós estamos no ano de 2015. Já era para a gente estar morando lá. O Jornal da Alterosa já mostrou o caso de Dona Vera na semana passada. Em 2009, por meio de uma permuta, ela deu um lote em troca da cobertura e um apartamento no primeiro andar deste prédio. Mas até agora, diz que só recebeu cobranças, já que a Sigma 3 não fez a incorporação do imóvel, um processo obrigatório para a construtora comercializar os imóveis na planta e arcar com os custos da obra. A incorporação tem que ser registrada, nada de vender com base apenas um protocolo. Tem que ter o registro averbado no cartório para que o adquirente possa registrar posteriormente a promessa de compra e venda. O advogado alerta ainda que, em casos de permuta, o dono do terreno deve ficar atento e procurar a ajuda de um advogado para fazer o contrato. O construtor, em geral, não tem capital para comprar o terreno. Então, é fundamental que também haja esse registro da incorporação e que o dono do terreno seja muito bem assessorado juridicamente, até para ele não responder por danos a terceiros. Este empresário pagou cerca de R$ 70 mil neste apartamento avaliado em R$ 135 mil na época. O problema, de acordo com ele, foi que a construção atrasou cerca de 7 meses da data prevista em contrato. Ele mudou para o apartamento ainda em obras e diz que gastou para colocar o acabamento prometido. O memorial descritivo tinha piso, era porcelanato, era de marca específica e tudo que foi empregado foi de valor inferior. Aí eu passei a fazer a minha obra e reformei todo o apartamento. Além disso, Ronan e os outros moradores do prédio ainda não conseguiram o registro do imóvel por causa de uma dívida da construtora com a Receita Federal. Apesar de estarem ocupando o imóvel, eles ainda não são proprietários. Nós já pedimos em juízo a outorga da escritura, reconhecimento da quitação do apartamento. Estamos pedindo danos morais, lucros cessantes e danos materiais. O construtor prometeu regularizar a situação. A aquisição do CND na Receita, ele já foi feito. Saindo o CND, a gente faz o procedimento de averbação disso junto ao cartório e aí saem as matrículas individualizadas e as respectivas escrituras. Resolve a situação do Ronan? Com certeza. Qualquer pessoa prejudicada tem que entrar com ação em juízo ou procurar a promotoria de defesa do consumidor, visando o quê? Evitar que isso venha se reproduzir, gerando novas vítimas. Nesta segunda-feira, o tempo fica parcialmente nublado. Anublado com possibilidade de chuva localizada no sul, Triângulo, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. Na capital, máxima de 28 graus. Em Almenara, a temperatura atinge os 29. Chega aos 26 graus em Mariana. Aos 23 em Pouso Alegre e em Varginha, máxima de 25 graus. Você vê agora ao vivo uma imagem de Belo Horizonte que está com o céu aí claro, mas com bastante nuvens.
Nesse momento, a temperatura é de 24 graus e a umidade relativa do ar está em 54%. Moradores de Matozinhos, na região metropolitana da capital, denunciam a poluição causada por siderúrgicas que funcionam na cidade. Eles dizem estar sofrendo com problemas respiratórios e a sujeira deixada pelos gases que saem das chaminés das indústrias. A fumaça pode ser vista a qualquer hora do dia. Pela manhã, do alto, a sensação é de estarmos diante de uma neblina. O ar fica pesado e os moradores sofrem as consequências. Ontem eu joguei água nela e limpei. Agora olha a condição, o estado que ela está agora. De meio-dia agora para tarde. Olha aqui o teto, ó. Olha aqui. E olha aqui, não é pó não, é uma graxa. Você passa a mão, é um óleo. O pó preto é fruto da produção de ferrogusa nesta siderúrgica e de peças pesadas nesta outra fábrica. A padaria de Cristina fica ao lado das empresas. Todos os dias ela limpa tudo, mas com pouco tempo a poeira volta a tomar conta do ambiente. Às vezes a gente fica até sujo também, dá uma impressão ruim para as pessoas que chegam também. Cabelo, pele, pé. As casas da vizinhança também permanecem sujas. Você lava, você joga pano, passa pano e não está adiantando nada. Além disso, a saúde dos moradores fica prejudicada. Muita gente reclama de doenças respiratórias. A mulher do seu Carlos adoeceu e teve que ir para Belo Horizonte. Eu vi crise alérgica, eles mesmo está bastante atacado de alergia. Eu também, de vez em quando, eu fico atacado. Ainda segundo ele, à noite a poluição aumenta. A serração da poeira é dobrada, né? Que eu acho que é a hora que eles abrem os filtros e deixam as poeiras, sair mesmo. Os idosos e crianças são os mais atingidos. Ele fica bastante irritado. Mês de maio mesmo eu levei ele no médico 2 vezes. De acordo com os moradores, as indústrias funcionam aqui na região há pelo menos 40 anos, mas foram mudando de dono. A população diz que durante todo esse tempo vem pedindo ajuda às autoridades, mas a situação tem ficado cada vez pior. Tinha que ter um órgão público, o governo tinha que olhar isso, fazer alguma coisa para tentar melhorar essa situação, que está muito crítica aqui. Já entramos em contato com o meio ambiente, com tudo. Eles vêm, fazem uma vistoria lá num dia, fala que está tudo em dia, tudo legal. Se a gente notar alguma coisa de anormal, que tem que entrar em contato, a gente já não aguenta mais entrar em contato. Que dureza, né, gente? Nós pedimos resposta à Prefeitura de Matozinhos e às siderúrgicas BR Metals e Cosimat. A única que nos respondeu até agora, e a Cosimat, essa aí que você viu que até agora foi a única que nos respondeu. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, essa empresa possui todos os equipamentos necessários para o controle ambiental e monitora todas as emissões que estão dentro dos limites estabelecidos na legislação. A empresa explicou que nesse período seco e sem chuvas ocorre a inversão térmica, o que aumenta as reclamações de poluição. A Cosimat ressalta que o tráfego aumentou muito na região com as obras na Avenida Santa Terezinha, o que também causa impacto na qualidade no ar. Colecionadores de carros antigos se reuniram neste domingo em BH. Foi um encontro super bacana com a exposição de Fuscas estilosos, Kombis e muito mais veículos. Preciosidades que enchem os olhos e que dão até vontade de ter um deles na garagem. Fernanda Pena foi conferir, veja aí. Eles são queridos por muita gente, já fizeram muito sucesso até nas telas dos cinemas. E se esses Fuscas falassem mesmo, era muita história para contar, viu? Mas como isso não é possível, são os donos deles que se reuniram no encontro de carros antigos nesse domingo, é que falam mais sobre a paixão por essas relíquias. Este aí, 1963, todo original, é o mais antigo da turma e, segundo o proprietário, só sai da garagem aos domingos. Este outro foi apelidado de Bolota. O dono, que leva sempre o boneco Raulzito de carona, faz a maior algazarra por onde passa. Na casa de Renato, a paixão é este Fusca 1975, que era do avô dele. O carro foi vendido para outra pessoa anos atrás, mas comprado de volta pelo metalúrgico. Um dia eu vi uma placa de venda de um Fusca e ele estava muito ruim.
estava todo arrebentado mesmo. Aí aos poucos a gente foi reformando, como a família toda gosta, e eu acho que disso eu vou passar também para o meu filho também. O encontro também reuniu colecionadores de Kombis, veículo que saiu de linha em 2014 após 56 anos de produção no Brasil. Um dos destaques era esta, a alemã de 1966, que o dono chama de Ivete, uma verdadeira boate ambulante. A carroceria de uma outra serviu de exposição para miniaturas. A de Igor, da década de 1970, é herança do pai dele e serve como local de trabalho da família, onde o carro está há mais de 3 décadas. Tudo que meu pai fala que ele conquistou na vida é em cima dela, por isso que ele não quis vender. E como filho, quis restaurar para ele, por fim ele não anda e é meu trabalho, meu veículo de trabalho hoje. O encontro reuniu ainda outras preciosidades, como os Ford 1929. O primeiro, um clássico, e este outro bem diferente, que chamou muita atenção. Achei super original, diferente. Muita história para contar, muitos amigos, e temos também a presença de vários clubes. É um evento que recebeu a união entre 6 ou 7 clubes se uniram para fazer esse evento. Os maiores expoentes da cultura mineira nos deixou na última sexta-feira. O músico, nosso colega jornalista e escritor Fernando Brant morreu aos 68 anos, vítima de complicações depois de um transplante de fígado. Mas o legado dele vai permanecer nos nossos corações, na história, por meio da obra eternizada nas canções, letras, textos e livros de Brant. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, a janela lateral do quarto de dormir. Para os mineiros fica o orgulho. Fernando Brant nasceu em Caldas, no interior do estado. Aos 5 anos se mudou para Diamantina e aos 10 veio para Belo Horizonte, onde viveu até os 68 anos. Foi aqui que surgiram as amizades, as parcerias e as grandes composições. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. O Fernando é um representante da nossa música, né? A música mineira para o Brasil, né? O Fernando Brant significou muito, né? Na composição, na música. Com o amigo Milton Nascimento, compôs centenas de canções. Desde o primeiro dia, eu virou amigo da minha vida, sei que, essas coisas e tal, né? E aí, quer dizer, e a gente é amigo até hoje, apesar de, na música que eu tenho com ele, fala assim, mesmo que o tempo e a distância digam não. Algumas marcaram a história da música popular brasileira. Fernando Brant era apaixonado por livros, encanto que herdou na época do curso de Direito, antes mesmo de se tornar jornalista. Ele passava horas aqui na biblioteca da capital. E os corredores, que foram abrigo do compositor, hoje guardam também os livros escritos por ele. Fernando Brant é um cara fundamental, é um intelectual, um jornalista, um letrista inspirado, deixou coisas maravilhosas que a gente vai aproveitar pro resto da vida. Da janela lateral do quarto de dormir. O Brant está no top dos poetas e pensadores do Brasil através da música. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. O que eu guardo de lembrança do Fernando é toda a minha vida, né? Ele faz parte da coisa mais séria da minha vida, que eu aprendi com meus pais, que é uma coisa que se chama amizade. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Fernando Brant deixa mulher,
3 filhos, 2 netos e um legado inesquecível para a música brasileira. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Fez sua travessia, vai cantar do outro lado e ficam aqui as saudades. Obrigada pela companhia, até amanhã. Outras informações nos nossos noticiários das 6h50 da noite em todo o estado. Tchau.